Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem, que todo mundo esteja se cuidando. Então, hoje a gente vai para a nossa última atividade desse ciclo de textos que a gente estudou, do Ailton Krenak, que, como eu havia proposto para vocês, lá quando o planejamento da disciplina são assuntos, conteúdos que eu julgo importante para vocês, como futuros professores de biologia ou futuros biólogos, poder considerar também esses saberes tradicionais, esses saberes ancestrais dos povos indígenas, que têm uma herança bastante forte, bastante presente no Brasil. O Ailton Krenak é um líder indígena muito importante, que desde a formação da Constituinte, que deu início à Constituição que a gente tem hoje, em 1988, vem batalhando pelo reconhecimento, pelos direitos, pela luta dos povos indígenas no Brasil. Hoje, então, a gente vai ler esse último livro dele. Eu não vou ler com vocês, diferente da aula passada. Esse eu vou deixar para que vocês leiam, já que a gente já leu 3, então já um conhecimento, uma base já bastante já consolidadinha, vamos colocar assim, da obra dele. E esse é um pouco maior, esse capítulo é um pouco maior, então por isso também eu não vou ficar lendo, né, para não ficar maçante. Essa leitura vocês vão poder fazer sozinhos. Essa é a obra, né, do Ailton Krenak, A Vida Não é Útil, é a última obra que a gente vai analisar, e vocês deverão ler o primeiro capítulo, que é o que está disponível aqui para vocês em PDF, que é o Não Se Come Dinheiro, onde ele vai fazer retomada de assuntos importantes, né? A questão da mineração, que, como eu já comentei, é muito presente na vida dele, por morar numa aldeia que fica localizada próximo ao Rio Doce, viu toda a tragédia de Mariana, viu que essa tragédia fez com o rio. Então ele vai jogar esses questionamentos de que como o homem branco, digamos assim, tem enfiado os pés pelas mãos, né? Tem privilegiado as riquezas materiais, muito no sentido do dinheiro, mesmo do capital, se esquecendo de que essa economia, né, tudo que a gente entende por economia é algo que a gente inventou. Então, se a gente inventou esse modelo que a gente tem hoje, a gente pode inventar outros modelos. Um modelo mais sustentável no sentido muito mais amplo da palavra, não só no sentido que muitas empresas fazem uso, que ele também já criticou, mas também no modelo que a nosso planeta, a Mãe Terra, consiga sustentar e que também sustente todos os habitantes que aqui estão, porque a gente tem uma desigualdade, uma disparidade, né, de conforto, de condições de vida muito grande entre os habitantes desse planeta. Os habitantes, os seres humanos, principalmente, já que é onde ele aborda quando ele fala dessas questões. Então, vocês devem ler esse primeiro capítulo aqui, que é o que está disponível, para responder essa atividade, né, cujo foco é bem essa questão de não se comer dinheiro. Eu coloquei aqui uma imagem, aqui a gente tem uma área toda queimada e aqui outra não. E a questão que vocês vão ter que responder é essa aqui. No dia 3/8, ou seja, semana passada, o Congresso Brasileiro aprovou um projeto de lei que foi chamado de Projeto PL da Grilagem, né, o PL da Grilagem, que esse projeto de lei, na prática, ele permite que os invasores de terras indígenas ou de terras de preservação ambiental, que são onde a gente tem os grandes redutos de floresta, de natureza preservados, possam se regularizar como donos dessas terras após um tempo de usufruto da terra invadida. Então, que na prática, isso vai beneficiar os invasores, né? Eu vou lá, invado um pedaço de terra, destruo, né, desmato, queimo, faço meu pasto, ou planto a soja, enfim, porque ou garimpo, que são as atividades que a gente tem hoje, que pesam bastante no desmatamento, na destruição ambiental. E em vez de levar uma punição, depois de um certo tempo eu posso regularizar aquela terra como minha. Eu vou lá e regulamento aquilo, ganho uma escritura. Então, alegando justamente que tem muita terra sendo utilizada sem a documentação adequada, sem conseguir ser mapeado, porque a gente tem um país muito grande, os deputados aprovaram esse PL
alegando que isso então regularizaria. A gente teria noção de quanta terra a gente tem sendo utilizada no país. Então, em vez de você aprovar mais fiscalização, mais punição, se aprova o contrário. Então, mesmo após esses estudos dos textos do Ailton Krenak, mesmo após tantos avisos, né, sobre mudança climática, hoje mesmo foi divulgado um novo relatório da ONU, falando que a gente está numa situação muito pior do que já se imaginava. Então, falta de aviso não tem. Então, por que mesmo após tantos avisos, tantas explicações da importância que a gente tem de manter a floresta em pé, né? Assim, os cientistas, os pesquisadores, os estudiosos, estou falando, a gente precisa encontrar outras maneiras, né? Punir o que tem que ser punido, de deixar a floresta em pé, de reflorestar o que a gente já perdeu. Porque o nosso país insiste, porque vocês acham que acontece no nosso país de insistir, de aprovar e aceitar tantos retrocessos ambientais? Né? Porque é algo que, de certa forma, a gente como cidadão também está assistindo, está presenciando. E parece que não nos abala tanto. Então, por que vocês acham que isso ocorre? O Ailton Krenak e tantos outros estudiosos, pesquisadores avisam. A gente tem já, né, os acontecimentos climáticos, se não pensando na existência dos outros seres vivos, mas na nossa. Então, por que, mesmo após, a gente tem até talvez previsão de sanções econômicas, alguns países já pensando duas vezes antes de fazer negócio com a gente, porque realmente na questão ambiental a gente tem deixado muito a desejar. Então, por que vocês acham que mesmo depois de tudo isso que a gente viu, que a gente leu, que a gente vê na TV, a gente vê na internet, nosso país insiste em aceitar esses retrocessos ambientais? Então, é uma resposta pessoal de vocês, mas também, por favor, utilizem o que o Ailton Krenak coloca ali quando ele argumenta que não se come dinheiro. Que é algo que parece tão óbvio, mas parece que às vezes a gente esquece, tá? Então, era isso. A nossa atividade, então, de fechamento dos estudos do Ailton Krenak, da obra, da vida dele. E na próxima aula a gente vai discutir uma temática já bastante diferente, mas que eu acho que vocês vão gostar bastante. Que a gente vai falar das diferentes formas de se comunicar, de se usar a língua portuguesa em sala de aula, no Brasil e também em outros países, tá? É isso, um beijo e até a próxima aula.